Cantar Brasil, aqui cê vai gritar. Com o MC Melo, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na cachola. Tuf na cachola. Tuf na cachola. Tuf na cachola. Tuf. Salve galera! Vamos aí para a 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno. Hoje com a análise dos jogos para a nona rodada, a 19ª rodada. Vamos aí começar com as apresentações da nossa pontuação, partir para os jogos e aí apresentar um time aí no final aí para vocês. Então vamos lá, né? Aqui foi o desempenho do nosso canal, mitamos praticamente com todos os nossos times, e 124, ficamos com 90, 99, 100. Foi uma rodada especial para nós aí. Espero que a próxima seja igual assim para mim e para vocês também, né? Aqui o que eu acho dos jogos para a rodada 19. Flamengo e Mirassol. Vejam a chance sim de 30% de SG por parte do Flamengo, mas um jogo perigoso. O Mirassol tem feito gols todas as rodadas. O Flamengo tem jogo pela Libertadores, vai jogar pela Copa do Brasil agora o jogo de volta contra o Atlético, e com isso pode sim poupar jogadores, tá? Então, muito cuidado mesmo, tá? Desculpa aí que eu errei aqui um negócio, ah, com esses jogos, tá? Então, vamos aí pro jogo de Flamengo. Você vê, o Mirassol vem numa sequência maravilhosa de vitórias aí. Nos últimos 10 jogos perdeu somente um. São 9 vitórias e empates consecutivos quase. Então o Mirassol pode dar trabalho. Flamengo tem jogo contra o Internacional pela Libertadores na próxima semana também. E vai jogar o jogo de volta aí que perdeu para o Atlético agora pela Copa do Brasil. Então pode sim poupar jogadores aí. Aí a gente vê que o Flamengo vem numa sequência muito grande de SGs aí em casa, né? São 8 SGs consecutivos, né? Jogando em casa, então assim a possibilidade. Mas o Mirassol também jogando fora de casa tem marcado gols em quase todos os jogos. Só não marcou gols em um jogo contra o Bragantino jogando fora de casa. Por isso que diminui. E o Mirassol vem voando mesmo nessa rodada. Vamos aí para o jogo de São Paulo e Vitória. Vejo também um jogo que a gente coloca aí num verdinho quase amarelo. Por quê? Porque o São Paulo também tem jogos pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense lá. E aí vai ter o jogo também pela Libertadores lá, ah, contra o Nacional, né? Então vai ter que sair para Medellín, né, para poder fazer o jogo aí. Então pode ser que também faça um rodízio de jogadores. Vejo o São Paulo vencendo com a chance de SG dentro do Morumbi de 50%. O Vitória é um time que está lá embaixo, né, brigando. São Paulo, depois que se estruturou, vem vindo muito bem. Então, com isso, eu vejo a chance do São Paulo, sim, vencer esse jogo com chance de SG. O único problema é exatamente isso. Pode fazer rodízio de jogadores para essa rodada, por ter o jogo contra o Nacional lá em Medellín e ter também o jogo de o Atlético. Então, são muitas viagens. Vai viajar para o Paraná, volta para São Paulo para jogar e depois vai para Medellín para o jogo de lá. Então pode sim poupar. São Paulo vem em jogos bem em casa, depois que o Crespo assumiu, melhorou muito o jogo do São Paulo, né? A gente vê aí, ó. São Paulo já vem de 5 vitórias consecutivas, o Vitória vem de empates. Eu proponho, sim, um SG aí de até 40, de 50 a 40% aí para o São Paulo, por jogar em casa aí, o time tem se acertado bastante. Mas o Vitória também marca gols quando joga fora de casa. Vai estar sem Mateuzinho, parece que o Mateuzinho não veio para o jogo. Então isso daí já melhora a chance do SG também para o São Paulo.
Bragantino e Internacional, um jogo que eu vou fugir de jogadores desse jogo. Por quê? Bragantino é um time que vem de 4 vitórias dentro de casa, 3 derrotas. O Internacional vem de apenas uma vitória fora de casa. O Internacional também tem jogos importantes aí. Perdeu para o Fluminense, vai ter que fazer um jogo forte agora de volta aí contra o Fluminense. E aí a gente já vê isso aqui, ó, tá? Vai jogar contra o Fluminense, tá? De volta, vai ter que reverter um resultado. Vai jogar contra o Flamengo pelo Internacional no Rio e tem esse jogo aí contra o Bragantino. Provavelmente o Roger vai também fazer rodízio com seus jogadores. Apesar do Bragantino vir de 5 derrotas consecutivas, o Internacional também não vem bem nos últimos 3 jogos. Fora de casa venceu apenas o Santos. São só empates e muitas derrotas. Bragantino nos últimos 3 jogos também não conseguiu vencer dentro de casa. E vamos falar a verdade, né? Qual é os jogadores que são tão importantes para nós nesse jogo? Alan Patrick pode não vir. Eu acho que o jogador mais interessante desse jogo aqui seria o John. Somente esse. Aí temos aqui outro jogo que eu ponho no laranja, porque é outro jogo perigoso. Botafogo também tem jogo pela Copa do Brasil e também tem jogo pela Libertadores. Fortaleza tem jogo pela Libertadores, mas está na zona de rebaixamento, precisa se reerguer, né? O histórico deles não é bom. O Botafogo tem 3 vitórias fora de casa e o Botafogo e o Fortaleza apenas 3 vitórias dentro de casa, né? O Fortaleza não vence, tá? O Botafogo nos últimos 3 anos não venceu o Botafogo, sendo uma sequência mínima, venceu apenas um jogo em 10 o Botafogo. Então, só que o Botafogo também vem com rodízio, perdeu o goleiro, vai trocar goleiro. Quem vem para o jogo? Você não sabe se é Vitinho, se é Alex Telles, se é Cuiabano, se é Matheus Ponte, se é Marlon, se é Alan, né? Então, ofensivamente, o Botafogo não vem entregando grandes jogos aí também para a gente aí nessa rodada, nas rodadas, né? O Arthur Cabral foi aquele que iniciou e depois perdeu, mas você vê que nos últimos 3 anos o Fortaleza não conseguiu vencer o Botafogo nem dentro nem fora de casa. Fortaleza vem numa sequência horrível, né? Apenas um jogo em 10, venceu apenas um jogo em 10. E o Botafogo perdeu aí para o Cruzeiro, mas vinha numa sequência boa. Fora de casa, Botafogo vinha de uma sequência boa de vitórias, mas não tinha esse porém. Jogar com o LDU, né? Agora, pela Liberta, que é interessante para ele, e vai pegar o Bragantino fora, mas levou uma vantagem. Então, pode ser que o Botafogo poupe alguns jogadores contra o Bragantino e venha completo com Fortaleza. Aí a situação pode mudar, mas a gente não sabe cabeça de treinador, opa, as cabeças dos treinadores para essa rodada. Deixa eu ver aqui onde eu pus os meus jogos. Tá aqui. Oxi, deu um piripaco aqui. Pera aí, mudei aqui. Pronto. Aí, ó, nós temos Bahia e Fluminense. Um SG bem provável, tá? Fluminense até tem feito uns golzinhos aí agora, mas fora de casa ele vacila. Eu acho que o Bahia tem uma boa possibilidade de SG, sim, contra nessa rodada de pelo menos 40%. Nos últimos 10 anos, tá? Só perdeu um jogo em casa para o Fluminense. Marcou em 90% deles e sofreu apenas em 50%. Nos últimos 3 anos, venceu todos os jogos e não perdeu nenhum em casa. Vejo ele como muito favorito. A gente vai mostrar isso agora para vocês aqui, né, em relação a Palmeiras, não, a Bahia e Fluminense, tá? Então a gente vê aí o Bahia vem numa sequência de apenas uma derrota em casa. O Fluminense vinha numa sequência muito grande de derrotas, venceu os seus 2 últimos jogos aí, venceu o Internacional fora e o Grêmio suou para vencer ele de 1-0. Mas o Fluminense também tem jogo
pela Sul-Americana, contra o América fora, e está tentando garantir a sua vitória contra o Internacional, pelo menos tentar segurar um empate para ver. Então vai vir de 3 jogos consecutivos e o Bahia não. O Bahia vai pegar o Retrô, mas já venceu o Retrô uma vez e depois não tem jogo de sequência, então pode vir 100% completo. O Bahia em casa, uma sequência muito grande, vem numa sequência de 6 vitórias consecutivas jogando em casa, e o Fluminense fora de casa entregou 2 derrotas aí, ainda segundo alguns SGs, perdendo fora de casa. Então eu vejo, sim, uma boa oportunidade do Bahia segurar o SG contra o Fluminense e ainda ser super favorito aí. Aí vamos para um outro jogo, que é complicado, né? Vasco lá embaixo, né? Precisa brigar para tentar sair lá da zona de desconforto, né? Que é a zona de rebaixamento. Vai jogar em casa, tem que ter o apoio da sua torcida e o Atlético também deve poupar. Eu vejo um jogo para empate com gols. Tá? Ainda mais que o Vasco vinha numa sequência de empates de 1-1 aí direto, até perder esse para o Mirassol, que também foi nos últimos minutos, né? Senão teria empatado também 2-2. O Atlético tem o jogo contra o Flamengo em casa para tentar garantir a sua classificação para a Copa do Brasil e depois vai pegar o Godoy Cruz pela coisa. Tem que tentar vencer aqui para não perder. Então, de novo, o Cuca pode fazer. O Vasco não tem nada. O Vasco em casa vem muito irregular, mas o Atlético vem de 3 derrotas consecutivas dentro de casa. Vejo um jogo sim bom, né, para um empate, com gols para ambos os lados. Aí temos Palmeiras e Ceará. Meu, é difícil de pensar cabeça de Abel Ferreira. Se o time tivesse completo, viesse bonitinho, dava para jogar em uns 2-0 aí, 3-0 aí contra o Ceará, com certeza. Mas nós vamos ter rodízio de jogadores, também pelo mesmo motivo. Palmeiras tem um jogo super importante para ele, que ele perdeu para o Corinthians o primeiro jogo, e agora vai ter que vir aí para tentar vencer o jogo e se classificar na Copa do Brasil. Outra coisa é o Palmeiras prioriza Libertadores, porque Libertadores leva Mundial, Mundial leva dinheiro. Então, eu acho que o Abel vai fazer um rodízio bem grande de jogadores para pegar o Ceará. Tem time para vencer? Tem time para vencer, mesmo com o banco. Tem time para segurar o SG? Tem. Se fosse completo, melhor. Eu não acredito que Giai vem, Piquerez vem, Gomes vem, o Funk vem, Evangelista. Vai fazer um rodízio, com certeza. Gomes deve ser poupado, Piquerez deve ser poupado, Giai deve ser poupado, Maurício deve ser poupado, deve ser Veiga, deve ser Alan, deve ser Luigi, deve ser Flaco Lopes. Então, a gente não sabe, a cabeça do Abel é muito complicada para isso. Por isso eu coloquei nesse sentido. Se não, e outra, né, ó, o Palmeiras vai pegar um Universitário lá. Tem o Corinthians, são 2 jogos pesados. Vai poupar contra o Ceará. Cuidado aí por isso. Claro que o Palmeiras é favoritíssimo contra o Ceará fora, jogando em casa. O Ceará venceu um Cruzeiro aí, foi por forte, né? Venceu o Fortaleza, porque o Fortaleza vem mal, mas vinha numa sequência horrível, entregando vários SGs aí para rodar. Aí nós temos aqui o jogo que eu acho que tem maior chance de SG junto com o do Bahia, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem tudo para vencer o Santos, apesar de que, historicamente, o Santos sempre marca gols o Cruzeiro favorito só perdeu uma vez em casa para o Santos, só ganhou 2 jogos. Historicamente, nos últimos 10 anos, o Santos marcou gols em 80% dos jogos que jogou contra o Cruzeiro. Então, é por isso que eu não aumentei esse número de SG maior do que 50%, por causa disso. Mas eu vejo, pelo momento do Cruzeiro em casa, pelo momento do Santos fora de casa, sim, o Cruzeiro
favorito com chance de SG. É uma aposta válida, sim, de SG para essa rodada. Então, a gente olhando aqui, a gente vê que o Cruzeiro vem numa sequência muito boa, vem segurando vários SGs. O Santos tem marcado alguns gols, mas também tem entregue SGs. O Santos não tem jogo, o Cruzeiro não tem jogo, só um joguinho contra o CRB que ele vai completo porque ele tem que reverter, ele empatou aqui, mas tem time para ganhar esse jogo lá com certeza. Dentro de casa, o Cruzeiro perdeu apenas um jogo para o Ceará, segurou SGs algumas vezes já, e o Santos entregou vários SGs fora de casa, e eu acho que pode entregar esse também. Então, o Cruzeiro é um dos times que a gente pode pensar sim em explorar bastante nessa rodada, junto com o Bahia, Flamengo e Palmeiras. São os times que eu acho que dá para se explorar muito nessa rodada aqui. Aí vamos aí para Grêmio e Sport. Todo mundo aí falando Grêmio, Grêmio, segura o SG contra o Sport. Não acredito, o Sport tem feito gols nos últimos jogos, tá? Com as mudanças, com a chegada de alguns jogadores que veio, eles estão jogando e brigando pelo menos para marcar gols e tentar uma vitória no Brasileirão. O Grêmio é um time que é a pior defesa do campeonato, tem levado gols em todos. O Mano Menezes não conseguiu acertar esse time. Só que tem jogadores para fazer gols no esporte. Eu vejo um jogo para 2-2. É um jogo que eu devo fugir. Se apostasse em alguém aí, seria num Marlon da vida ou num Bright White, Christian Oliveira, caso ele venha para o jogo. Do esporte, a aposta melhor seria o Derek, né? O resto aí também não dá para fazer nada. Então, é arriscar demais para pouca pontuação no cartola. Então, a gente vê aqui, ó, puta, meu, esporte é horrível, né? Mas nos 3 últimos jogos, tá? Quando não marcou gol, segurou o SG. Segurou um SG contra o Bahia, fez 2 gols no Santos, fez 2 gols no Vitória. E o Cruzeiro e o Grêmio vem tomando gols praticamente quase sempre, né? Todos os jogos aí andou tomando gol nos últimos 7 jogos, 8 jogos, 8 jogos. Nos últimos 8 jogos, o Grêmio levou gol de todos os times. Então, é impossível crer que o Sport não faça gol, só porque não marcou gols em 3 jogos. Mudou, o Sport mudou. Entrou outro jogo, tá vindo com uma maior velocidade ofensiva. Tá indo para cima, não tá ligando se vai levar gol, tá tentando é fazer o seu. E o Grêmio tem ganho joguinhos bem magros aqui em casa, mesmo com a torcida. Eu acho que se por acaso não vencer o Sport, pode até ser que o Mano caia. Aí temos um outro jogo complicado, né? Eu vejo sim uma possibilidade de vitória do Corinthians, apesar do Corinthians ter apenas uma vitória fora de casa. O Juventude dentro de casa tem 3 vitórias e 3 derrotas e 2 empates. Historicamente, o Corinthians não vence o Juventude há 3 anos lá. Para mim, ambos marcam, é possível empates com gols para ambos os lados. O Juventude já venceu o Corinthians 8 vezes na sua história jogando lá, 3 empates, perdeu só 4 jogos de 15 jogos, perdeu apenas 4 para o Corinthians jogando lá. Se o tempo tiver frio, se tiver chuva, tudo isso vai prejudicar o Corinthians, porque jogadores que nem Garro, Memphis, Yuri Alberto, Carrilho, depende de campo, né, mais seco para poder fazer seu jogo. Defensivamente, o Corinthians já é ruim com campo seco, se tiver campo molhado, pior ainda, tá? Então, eu não vou explorar muito esse jogo. Se tivesse que explorar alguém, seria o Yuri Alberto, mas qualquer cartoleiro sabe que Memphis não entrega ponto fora de casa. Yuri Alberto, sem Memphis jogando, também não entrega ponto dentro de casa. É um jogo para se fugir, é arriscar demais, ou então para tiro curto fazer apostas. Mas eu acho que o Corinthians não segura SG. A gente vê aqui o Corinthians, ó, nos últimos jogos, muito ruim, apenas 2 vitórias aí. O Juventude também vem entregando péssimos jogos, né? Apenas uma vitória em 10 jogos aí. Em casa, o Juventude
tem 3 vitórias, mas também não vem. Mas o Corinthians, apenas uma vitória também. É um jogo frio, um jogo difícil e para você arriscar alguma coisa. E o Corinthians vai vir de um jogo muito duro contra o Palmeiras. Se conseguir a classificação, vai vir motivado. Aí é outra conversa. Mas tem que se esperar o que vai acontecer quarta-feira, tá bom? Então, isso é o que eu acho dos jogos. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso time, né? Que é o que interessa para vocês. Eu fiz um time bem caprichadinho aqui para vocês aí, tá? Provavelmente só vou mexer nele se o Cartola botar alguém suspenso aí ou fora. Esse time custou 152 cartoletas. Eu estou com, deixa eu aumentar isso aqui para vocês, ah, com Caio Jorge Capitão, Pedro e Veguete, Matheus Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Luciano Juba, Arboleda, Vilauba, Kaique e Bruno, o Everton no gol, Léo Jardim, reservas, Lomba, caso o Everton não venha, entra o Lomba, Varela na lateral, Léo Ortiz como zagueiro reserva, Jean Lucas como reserva meia e o Hulk como meu reserva de luxo. Se o Veguete não fizer gol, o Hulk fizer, porque eu acho que ambos marcam, a não ser que o Hulk não venha para o jogo. Então, esse aqui foi o time final que eu fiz para vocês. Uma boa rodada. Amanhã vou ver se já consigo fazer, quem sabe, uma live de valorização para vocês, mas quinta-feira, com certeza, live com o nosso convidado e sexta-feira, nossa live de atualização. Não esquece de deixar aquele like no canal, se inscrever e compartilhar com seus amigos para que o nosso canal possa crescer. Até a próxima, se Deus quiser. O fim da carroça ao Brasil, aqui cê vai